Vamos falar agora sobre vacinação da Covid, ou do Covid, igual alguns falam por aí, né? A partir de agora, pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos e gestantes, mulheres que tiveram filhos até 45 dias, deverão receber uma dose semestral da vacina contra a Covid-19. Isso de acordo com a Prefeitura de Maringá e com o Ministério da Saúde também. Inclusive, teremos reforço anual para alguns grupos prioritários e vacinação contra a Covid-19 vai ser incluída no calendário básico de vacinação infantil. Então preste atenção. O Ministério da Saúde, nesse momento, não está recomendando a vacinação para a população geral de 5 a 39 anos que não estejam nos grupos prioritários. Só que, porém, nesse ano de 2024, o imunizante contra a Covid-19 será anual para pessoas que estão nesse grupo, ó. Pessoas que vivem em instituições de longa permanência ou trabalhadores dessas instituições, que são asilos e outros assim por diante, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, são os presos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua, ok? Vacinação infantil. A partir de agora, com a inclusão da vacina contra a Covid-19 no calendário de vacinação infantil, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos poderão iniciar ou completar o esquema vacinal. Para essa faixa etária, são 3 doses com intervalos de 28 dias entre a primeira e a segunda dose e 56 dias entre a segunda e a terceira dose. Victor Ramalho, mudou o esquema aí da vacinação, agora teremos uma de 6 meses para algum grupo, outra anual e até para as crianças também. Inclusive está entrando no calendário de vacinação também. O que você achou dessa medida do Ministério da Saúde? Considero importante, Oséias. Não sou um gestor da área da saúde, não sou médico, mas a gente já viu esse movimento acontecendo com outras doenças, né? Quando surgiu o H1N1 lá atrás, teve a vacina emergencial, depois foi outra vacina que entrou no calendário anual. Considero importante, né, a gente conseguir manter esse reforço da imunização das pessoas, se esse reforço se dará por meio da imunização anual, então que assim seja, porque nós passamos por um período muito difícil, né, durante a pandemia, né, foram muito tempo isolados dentro de casa, sem o convívio social, todo mundo saiu bastante afetado dessa situação, tem pessoas que encaram as consequências disso até hoje, né, questão de isolamento social e tudo mais, então acho uma medida importante. Com relação aqui em Maringá, né, acho que das diversas vertentes que nós questionamos sobre a situação da saúde na cidade, acho que essa questão pontual da imunização, da vacinação, é algo que a gente consegue ver funcionando bem aqui. O fato de nós termos os imunizantes sempre à disposição em todas as UBSs, acho que isso facilita bastante. Acho que o município consegue passar bem o recado, né, explicar aonde que os imunizantes estão disponíveis, fazer as campanhas para convocar as pessoas a se imunizarem. Então, acho que é bom permanecer assim para que a gente se veja livre dessa questão da Covid de vez. Calazans, deixa eu ver a sua opinião também, até porque é o seguinte, algumas pessoas, até o Chabocas que escreveu aqui, falou que já tomou, mas não toma mais algumas doses da vacina. Algumas pessoas chegam a comentar isso, né? Eu não vou tomar mais, o meu filho não pode tomar isso, eu não vou deixar o meu filho. E até saiu uma notícia que tem-se a intenção de criar um projeto de lei para obrigar os pais a levarem os filhos para tomarem a vacina contra a Covid-19. E essas alterações, vamos dizer assim, é uma estratégia de vacinação, na sua opinião, é uma estratégia boa ou ruim? Não, a estratégia de vacinação é boa. Eu, particularmente, sou contra a compulsoriedade, ou seja, essa obrigatoriedade, né? Eu sou radicalmente contra. Eu acho que as coisas precisam ser resolvidas do ponto de vista do convencimento, sabe? O que se debateu muito referente à vacina era referente à questão da segurança da vacina. Não estou querendo causar polêmica nem fazer comparações, mas a questão da segurança da vacina se resolve com informação. Falaram tanto em desinformação, por que não vem então com a informação, mostrando como a vacina... Eu imagino que a vacina de hoje, de 2024, ela já seja muito diferente de 2021, no final de 2020. Então, de repente, tem um grau de segurança muito maior, de modo a aplacar
às vezes, o medo que uma parcela da população tem. Então, essas informações precisam ser passadas. E tem um fator muito, muito interessante que também precisa ser observado, é que alguns escritos, deixo claro que não sou da área de saúde, então falo daquilo que eu li, né? Não é como uma verdade absoluta. Mas alguns escritos, eles diziam que a vacinação em massa ela deve ser feita, sobretudo em momentos que não são mais os momentos de grande ataque da pandemia, né? Então, esse é o momento, de fato, agora de ter uma estratégia como essa que está sendo implementada. Do mais, tem que seguir informando, tranquilizando a população com relação ao avanço tecnológico da vacina, sem compulsoriedade. Regiane Maringá adotou essa nova estratégia, o Ministério da Saúde está batendo bastante também, não é? Nos estados, nos municípios aqui do Paraná, a gente está vendo as prefeituras se movimentarem para isso. E a sua opinião sobre essa notícia? Bom, eu também sou contra a ser obrigada especificamente da Covid, mas não tira a importância da vacinação, não. Cada um faz o que quer, no meu ponto de vista, né? A gente tem que lembrar o que gera imunidade, controla e elimina doenças causadas por vírus e bactérias, né? Então, assim, dentro de todo o quadro vacinal, acho incrível que realmente ele entre dentro do calendário. Por quê? Porque não vai embora. A Covid, ela veio para ficar e está aqui, e a gente tem que fazer o papel da proteção e prevenção, que é exatamente o que a vacina faz, né? Então, você não pode ser irresponsável de simplesmente por você não ter o conhecimento suficiente, você não fazer uso da vacina que está sendo oferecida ali para a população. Aí você tem que pensar no teu colega também, né? Se você não quer fazer por você, então faça pelo próximo. É a mesma coisa que a gente fazia na pandemia. Você não quer usar máscara, mas você use pelo teu colega. Então, pense no próximo. A gente sempre tem que pensar assim. E também penso no seguinte, você não vai vacinar uma criança porque você não adquiriu conhecimento suficiente, não tem segurança, você está expondo o seu filho, expondo o filho dos outros numa classe. Você está colocando todo mundo em risco. Então, assim, ponderar, buscar informação, colocar a cabeça no lugar mesmo, ver o que teve, como disse o Dr. Calazans aqui, nas modificações. A ciência, ela atua 24 horas por dia. A ciência, ela não para, desenvolvendo, melhorando, aprimorando, né? Se houve erros no passado, esses erros já foram contornados, não exista mais isso, né? Então, a gente tem que ter, assim, realmente a inteligência em pensar que a prevenção é que nos salva. Porque tem muita teoria da conspiração. A gente fala assim da teoria da conspiração, porque tem muitos assuntos, né? Pessoas falam assim, mas depois que tomei a vacina eu piorei. Que depois que tomou a vacina aí acabou falecendo, aquela coisa toda e assim por diante. Mas também, se a gente não pensar que a vacina veio para ajudar, né, a nos salvar, vamos dizer assim, dessa pandemia, aí a gente vai ficar louco também. Não, não pode ser assim. Você tem que ter essa ponderação. É isso aí. Claro. Exatamente, tem que ter uma ponderação. E repito, se tem as teorias da conspiração, é importante que tanto o governo quanto os fabricantes da vacina esclareçam, que venham a público e retirem esse medo, esse anseio. Se fala que causa dano, causa não sei o quê, esclareçam. A questão ela é informação, deixar as coisas claras, porque hoje a situação é diferente de 2021. Houve tempo para o aprimoramento científico da vacina.